Boa tarde a todos. Desculpa, eu não ouvi muito bem. Boa tarde a todos. Maravilha, é assim que a gente gosta. É para nós uma alegria. Nós estamos profundamente agradecidos da oportunidade que temos em repartir palavras do Cristo, em repartir o seu Evangelho, em repartir o seu amor. Eu tenho certeza que cada um de nós que veio aqui na tarde de hoje com as suas dores, com os seus pedidos, com as suas tristezas, aqui está recebendo alegrias. Aqui já se encontra recebendo consolações. Aqui nessa tarde maravilhosa já encontra-se sendo particularmente iluminado. Já está com uma energia diferente do que quando aqui adentrou, do que quando veio para aqui. E para isso, e por isso, nós somos profundamente agradecidos. O nome, apesar do Lau ter repetido algumas vezes, o nome é um pouco complicado. Uriel. Para aqueles que são mais bondosos, nossa, que bonito, ele tem nome de anjo. Para aqueles que são mais maldosos, nossa, coitado, ele tem nome de sabão e pó. Então, da forma que me chamarem, da forma que me cumprimentarem, eu vou aceitar, porque minha mãe gostou que desde o princípio eu tivesse problemas de entendimento. Gostaria também de afirmar que todas as obras, tanto eu quanto a Alessandra, todas as obras que nós citarmos aqui, elas estarão à disposição da livraria Ondina Vieira. E aqueles que quiserem complementar os estudos, ficará por lá até o final da noite. Hoje nós vamos começar com uma leitura, porque nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a dor. Nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o sofrimento, não de uma forma dogmática. Ontem, realizando o Evangelho no Lar com a minha esposa, eu conversava exatamente sobre isso com ela. Nós não podemos mais encarar a dor de forma dogmática. Nós precisamos encarar a dor buscando entendimento, realizando alguns questionamentos. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por esse processo na minha vida? O que o universo, e acima de tudo, o que Deus está querendo me dizer com essa situação tormentosa, com essa situação de aflição que eu estou atravessando? Porque quando nós buscamos esse entendimento, quando nós encontramos esse entendimento, quando nós começamos a perceber o porquê de passarmos, de atravessarmos alguns processos na nossa vida, nós vamos alcançando uma mansuetude dentro de nós. Nós vamos alcançando uma tranquilidade. Talvez para perceber que logo depois da aflição, logo depois da dor ser bem compreendida, vem a mansuetude, nós colocamos a ordem das palavras, a ordem das palestras dessa forma. Primeiro vocês vão ter as dores e as expiações comigo, vocês vão sofrer com a minha fala. E depois vocês vão ter a mansuetude com a Alessandra, com a sua doçura, com o seu amor. Então fiquem tranquilos que a dor, que a aflição, que o sofrimento vai passar. No livro Luz Acima, na mensagem de Devoto Incompreensível, a mensagem de número 18 do livro Luz Acima, psicografado por psicografado por Francisco Cantiveiro, nós temos um senhor já de meia-idade que ele começa a questionar alguns pontos da sua existência. E de uma forma muito profunda, de uma forma muito bela, ele faz uma prece muito sentida. Senhor, abri os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente para servirmos. Sinto, Pai, que as minhas forças jazem adormecidas. Que fazer por elevar-me? Disponho de elementos materiais suficientes com que prover as exigências da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalentado e abatido. Quero vibrar em vosso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável dos vossos dons de sabedoria. Contudo, intimamente, demoro-me na indecisão do viajante, que se vê desamparado sob a alegria especial. Ó magnânimo Pai, não me deixeis dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos,
para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que a vossa vontade impera sobre a nossa, mas aprendi desde muito tempo que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar, e aqui é um questionamento que todos nós fazemos em algum ponto da vida, como avançar se me faltam recursos ao Espírito? Ajudai-me na superação de mim mesmo. Auxiliai-me a rasgar a venda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz, impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis, sou vosso, pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me a ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedestes. Facilitai-me a demonstração das dádivas que me concedestes. Aguardo-vos a manifestação paternal. Descerrai para mim as fontes da graça, a fim de que a minha compreensão se expanda e cresça. Sejam executados os vossos desígnios. E ao final, ele pede que seja feita no escravo a vontade do seu Senhor. E aí nós nos identificamos, carentes de uma iluminação espiritual, rogando ao Pai que seja feita no escravo, todos nós de forma muito humilde, rogando ao Pai que seja feita no escravo a vontade do seu Senhor. Qual é a oração mais comum que nós fazemos na nossa vida? Acabamos de realizar aqui. Pai nosso, concorda comigo? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós fazemos o Pai Nosso, nós estamos nos colocando na mão de quem? Estamos nos colocando na mão de quem? Do Lauro? Pelo amor de Deus, estamos nos colocando nas mãos de Deus. Que seja feita a tua vontade, tanto nas questões materiais, quanto nas questões espirituais. Assim na terra como no céu. Se colocar na mão de Deus é reconhecer que Ele é a inteligência suprema, que Ele tem uma visão muito mais ampliada que a nossa. E deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Deus é a inteligência suprema. Ele é mais inteligente que nós. A gente tem um problema em perceber isso, que Deus é mais inteligente que nós. Por quê? Porque nós nos colocamos nas mãos do Criador, dizemos que somos os seus escravos, como esse Senhor aqui, mas apenas quando a vontade do Criador é igual à nossa vontade. Quando a vontade do Criador desvia um pouco da minha, eu falo, não, mas aí não. Aí eu não estou conversando com uma inteligência suprema, porque eu queria que fosse feito da minha forma. É igual aquele torcedor de futebol. No início do campeonato está tudo bom para ele. Quando o time começa a perder, aí ele não torce mais. Deus é a inteligência suprema, enquanto Ele faz a minha vontade, enquanto Ele realiza os meus desígnios, quando Ele, na sua percepção, na percepção universal que Ele possui daquilo que é melhor para mim, quando Ele me concede outro caminho, quando Ele traça outros planos para a minha vida, e minha avó já falava isso, a gente propõe, Deus dispõe. Quando Deus dispõe para a nossa vida, Ele não é mais a inteligência suprema. Ele não está mais de acordo com a minha vontade. Na continuação dessa passagem da obra Luz Acima, esse senhor que estava cheio de fé, esse senhor que estava pedindo para ser escravo nas mãos do Pai, quando ele volta para sua casa, era um grande fazendeiro, plantava algodão. Quando ele volta, alô? Ok. Quando ele volta para sua casa, um grande plantador de algodão, quando ele retorna à sua fazenda, vem um de seus funcionários, desesperado junto com a sua esposa, e fala: o seu filho está passando por cólicas abdominais terríveis e vai precisar ser levado até o médico. Nisso ele já se desespera. Sem tempo de respirar, outro funcionário seu avisa: um dos maiores depósitos de algodão que nós tínhamos na propriedade acaba de pegar fogo. E ele vai à cama.
Quando ele está acamado, ele recebe uma informação da sua irmã que o seu pai estava adoentado, praticamente sem chances de se reerguer. E esse mesmo discípulo, esse mesmo devoto, que pediu para que fosse feito um escravo à vontade do seu Senhor, ele começa a questionar a divindade. A primeira fala dele é: Deus lhe abandonou. A primeira fala dele é: Deus lhe esqueceu. Onde está Deus que não me ouve? E ele que podia auxiliar a todos, e ele que podia ajudar na solução daquelas dificuldades, na solução daqueles problemas, ele cai vítima de uma enfermidade, trazida, carreada por ele mesmo. Por quê? E por que muitas vezes acontece isso conosco? Eu vou fazer um exercício aqui. Aqueles que confiam em mim, por favor, fechem os olhos momentaneamente. Fechem os olhos momentaneamente. Levantem a mão aqueles que já sofreram na vida. Não abaixem as mãos, abram os olhos. Olhem para o lado. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A dor nos iguala. E nós temos respostas parecidas à dor, que são respostas de revolta, que são respostas de incompreensão, que são respostas de questionar a vontade do Pai na nossa vida. Quando a dor bate à nossa porta, nós somos crianças birrentas. Nós nos manifestamos condizentes com a vontade de Deus, enquanto a vontade de Deus nos traz felicidade. Quando essa vontade de Deus quer nos ensinar por outros modos, quer nos adestrar por outras formas, aí nós questionamos. Precisamos entender esse processo de dor na nossa vida. Há uma passagem muito interessante do exemplo de Francisco Cândido Xavier. Levante a mão quem conhece Francisco Cândido Xavier. Sem medo, gente, nós estamos aqui participando. Estamos com problema no som, não se preocupe com relação a isso, vai dar tudo certo. Igual eu falei, primeiro a prova e a expiação, depois a consolação com a nossa irmã Alessandra. Nosso irmão Francisco Cândido Xavier nos conta que no ano de 1939 faleceu muito jovem um dos seus irmãos, José Cândido Xavier, deixando uma viúva que eles amavam como irmã. Eles gostavam, a família toda gostava muito, e 2 filhos, um desses filhos paralítico. No ano de 1941, essa viúva, ela cai vítima de uma enfermidade muito grave. E depois de muito tratamento, só houve uma solução: interná-la em uma casa de saúde mental na cidade de Belo Horizonte. E o Chico nos afirma que ele só consegue isso com a ajuda de fisiologistas, com a ajuda de médicos da cidade de Pedro Leopoldo. E o Chico, com toda a sua doçura, com toda a sua candura, ele falou: olha, na hora que eu estava naquela casa de saúde, o peito já começou a ficar opresso. Eu sabia que ela estava lá com toda a segurança, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o devotamento que uma casa de saúde dessa aplicava aos seus pacientes. Mas eu fiquei chateado com aquilo. E ele volta então para Pedro Leopoldo. Quando ele volta para Pedro Leopoldo, em uma das noites, ainda com o coração opresso, o filho paralítico de seu irmão já desencarnado e da viúva que estava em tratamento em Belo Horizonte começa a chorar muito. E o Chico não conseguia consolar aquela criança. E o Chico acaba ficando inconsolável, ele também começa a chorar. Quando então aparece para o Chico a figura maravilhosa de Emmanuel. E Emmanuel pergunta para o Chico: Chico, por que você está chorando? E o Chico explica, com toda a palavra fraternal dele: olha, nós perdemos o nosso irmão muito cedo, e agora essa criança aqui está chorando com falta da mãe. Nós estamos aguentando essa situação. Nós estamos aguentando perceber, sentir essa situação. E Emmanuel pergunta: mas Chico, por que você está chorando? E o Chico responde: olha, eu gostaria
que esse quadro de dor, que esse quadro de sofrimento passasse. Emmanuel perguntou: você gostaria que ela voltasse? Você gostaria que ela se curasse? E o Chico: é claro que eu gostaria. Só que havia um tempo para isso acontecer. Tanto que o Chico fala que 2 anos depois, a sua cunhada retorna à convivência. Mas houve esse sofrimento, houve essa dor. E Emmanuel pergunta: olha, Chico, deixa eu falar uma coisa para você. Você está chorando por seu orgulho ferido. E quando a gente escuta o Chico contando essa história, alguém falar para ele que ele está chorando pelo orgulho ferido, isso nos dói o coração. Porque você pensar que Chico poderia estar com orgulho ferido é algo muito estranho. Mas Emmanuel fala para ele: você está chorando pelo seu orgulho ferido. Porque vocês estão realizando aqui um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom de desobsessão, um trabalho muito bom de cura, um trabalho muito bom de assistência. E vocês acreditavam que a dor não poderia vir sobre o seu teto. E quando ela resolve bater na sua porta, você começa a questionar: por quê? Por que comigo? Mas Emmanuel, olha essa criança, está chorando pela falta da mãe. Como é que eu não vou me condoer com essa situação? E Emmanuel então responde: há bem pouco tempo, você estava com 300 mães sofrendo, e eu não te vi derramar uma lágrima por essas mães. E dá um ensinamento que é fundamental para entendermos a questão da dor. A dor Xavier não é diferente da dor Pires, não é diferente da dor Almeida. A minha dor, no meu processo de vida, no meu processo de existência, não é diferente, não é maior do que de ninguém. Cada um aqui, cada um que nos escuta agora, que veio aqui com um espírito de consolação, com uma vontade de ser consolado, cada um aqui tem a sua dor, cada um aqui tem o seu sofrimento. Quando eu pedi para que fechássemos os olhos e levantássemos a mão, aqueles que já haviam sofrido, alguns ficaram mais tímidos, outros levantaram. Quando abrimos os nossos olhares e percebemos que todos passam por esses momentos, nós ficamos humildes. Porque esse processo de aprendizado não é exclusividade minha. Porque eu sofro, como meu irmão sofre, como meu vizinho sofre, como todos sofrem. A dor é o que nos iguala nesse plano. O que nós precisamos então é perceber, é entender como trabalhar essa dor. O que fazer com esse processo na minha vida? Primeiro, entender que nós estamos no planeta de provas e expiações. Que a romagem terrestre não é passeio turístico. Nós não estamos aqui em passeio turístico. Nós estamos aqui em aprendizado. Nós estamos aqui em processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos aqui para crescer. E nem sempre vamos crescer em um ambiente confortável. Conversava ontem com uma amiga e falava com ela: a vida é extremamente difícil. Alguém que considera a vida apenas um mar de rosas? A vida é extremamente difícil. Nós temos momentos vitoriosos marcados por pinceladas de sofrimento. E nós temos que abraçar isso. Abraçar isso não com um ar de revolta, mas abraçar isso com um ar de experiência. Experiência. Entender que esse processo é um equilíbrio que o universo está fazendo comigo. Entender que esse processo de sofrimento é um convite que me é feito para repensar a minha vida. Quantos dos que levantaram a mão aqui, em um momento de dor mais aguda, se modificaram para melhor? Repensaram algumas questões dentro da sua família? Repensaram alguns valores que adotavam e modificaram esses valores? Porque por mais que os convites pelo amor chegassem, nós não os escutávamos. Então nós precisávamos recompor esses convites. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo intitulado O Sermão do Monte, nos fala que
que quando Cristo nos entrega as suas felicidades, nas suas bem-aventuranças, Ele entrega através do ar da Galileia um espírito de renovação para todos nós. Quando Ele disserta: bem-aventurados, felizes os mendigos, os pobres em espírito de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede de perfeição, porque serão saciados. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm limpo e puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os pacíficos, porque esses construirão o reino de Deus, porque esses serão os construtores de uma paz interior. E bem-aventurados, inclusive, aqueles que sofrem perseguição por essa justiça, que sofrem perseguição pela busca dessas felicidades, porque eles encontrarão uma renovação. Quando Humberto de Campos nos disserta sobre o Sermão do Monte, ele fala que ali havia uma multidão sem fim de sofredores, mães levando os seus filhos doentes, velhos, coxos, estropiados, carregados por jovens saudáveis, pessoas que eram inclusive, não eram acreditadas pelos próprios discípulos, mas ali estavam para ouvir o Senhor, ali estavam para receber o seu amor, ali estavam para receber a sua palavra. E Ele entrega essas carícias do reino, carícias que falam alto aos nossos corações. Senhores, quantos dias nós não acordamos sem vontade nenhuma de levantar da cama? Quantos dias nós não acordamos olhando para os céus e perguntando mais uma vez: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu passo por tantas misérias? Por que eu passo por tantos sofrimentos, com saudades dos nossos corações que nós acreditamos que não conseguiremos vencer? Mas nós levantamos, nós prosperamos, nós caminhamos, nós vamos para frente, porque o maior motivador do espírito humano é a esperança que o Cristo lhe concede. Porque Ele não parou as suas bem-aventuranças, porque Ele não parou as suas felicidades na aflição, porque Ele nos prometeu uma consolação, e dessa consolação Ele nos prometeu uma mansuetude. Quantos dias nós não acordamos e fomos deitar chorando, desesperados, acreditando que o amanhã não viria? E sabe o que é o melhor disso tudo? Nós ainda estamos aqui, nós estamos prosperando. Há uma força dentro de nós que nos convida a não desistir, que nós somos mais fortes, que um momento ou outro nós vamos entender o porquê estarmos passando por isso tudo, e que esse momento pode ser hoje, através de uma notícia, através de uma carta, através de uma bênção, através de uma consolação, ou pelo simples sentir de energia daqueles que estão ao nosso lado. Quando falo olhando para o coração, porque eu não estou olhando em olhares, eu estou olhando no coração de cada um que está aqui. Quando falo olhando no coração de cada um que está aqui, já percebo que todos estão sendo consolados, porque não viemos aqui por mera curiosidade, porque viemos aqui sabendo que sairíamos daqui renovados, sabemos que sairíamos daqui iluminados, e já estamos sentindo toda uma carícia nos nossos corações. Já estamos sentindo que amanhã, perdoe-me, não amanhã, mas que agora mesmo o momento é melhor, porque estamos aprendendo, porque estamos vivenciando uma experiência que, por mais que não compreendamos agora, nós sabemos que é para o nosso melhor. Nenhum diamante acorda sendo um diamante, é preciso um processo muito longo de burilamento, é preciso um processo muito longo para que ele se amolde, para que ele se transforme. E se hoje estamos na figura do carvão, e se hoje estamos na figura daquela pedra bruta, e se hoje estamos naquela pedra que precisa passar por vários processos de dor, amanhã seremos diamante.
E não falo isso da boca para fora. Falo isso porque recentemente precisei viver um dos vários processos para a aquisição desse diamante, nessa pedra bruta que ainda sou. Falo isso porque recentemente, com lágrimas nos meus olhos, com o coração opresso, recentemente precisei experimentar a aflição, precisei experimentar a dor, não para compreender de pleno a consolação, mas para compreender que o Cristo me oferece um amanhã melhor. E se posso aqui, quase encerrando a nossa fala, para passarmos para um mundo mais regenerado pela eleição, se posso aqui dividir as experiências com você, preciso contar isso, preciso abrir a minha fala. Eu sei que eu vou surpreender quando eu falar isso, mas eu tenho 35 anos de idade, não parece. Agora que eu rapei o cabelo, então, várias pessoas já me interpelaram aqui e falaram: nossa, me pareceu que você tem 16 anos. Eu falei: obrigado. Menos 14, exato. Todos acabaram de ouvir aqui, não parece que tem 16, parece que tem 14 anos. Então, 35, eu sou muito jovem, eu não pareço os 35 anos que eu tenho. E eu sou de Belo Horizonte, mas aos 7 meses de idade, meu pai foi transferido para a parte de trabalhar na linha corrente. Quem que comprou linhas corrente? Não levanta a mão não, porque a linha corrente já fechou, tem um. Meu pai trabalhava na linha corrente e nós fomos transferidos aqui para a parte de Minas. Então eu nem falo que eu sou Belo Horizontino. Aqui em Paz tem uma história: quem nasce aqui é patense, quem vem para cá é patulero, quem vai embora é patife. Então eu sou patulero. Eu sou patense de coração. E aos 12 anos de idade, pelos processos que a vida oferece, meu pai e minha mãe, eles se divorciaram. Meu pai voltou para Belo Horizonte e, em processos de separação, em processo de divórcio de casal, é muito comum. Hoje eu tenho muita facilidade em falar isso, não foi sempre assim, mas é muito comum que os filhos eles escolham um dos pais para ter mais afeto, mais contato. E eu sempre tive mais afeto e mais contato com a minha mãe. Quando meu pai e minha mãe se separaram, quando meu pai foi morar a 400 quilômetros de distância, o meu contato com ele ficou praticamente nulo. E um adolescente que sofre isso a partir dos 14 anos de idade, o processo de revolta é muito grande. Então eu sempre fui muito revoltado com meu pai, sempre fui muito revoltado com ele. E não tive contato com meu pai por mais ou menos uns 19 anos, foi muito tempo. Só que aí surgiu uma coisa chamada WhatsApp. E o WhatsApp não é só, gente, por favor, não é só para mandar fake news, nem mensagem bom dia no grupo da família. O WhatsApp ele serve para reaproximar pessoas. E eu e meu pai, nós nos reaproximamos pelo WhatsApp. Conversávamos, mas eu confesso com vocês, eu volto falando, eu estou olhando no olhar, eu estou olhando no coração de vocês aqui. Conversávamos, mas eu sempre tinha muita restrição. Muita restrição. Por que você está me procurando agora? É porque agora, e aí vem aquele pensamento que nós precisamos falar, é porque agora eu venci na vida, então agora vem atrás de mim. Concorda comigo, vamos ser bem honestos? Porque eu tinha esse pensamento do meu pai. É porque agora eu venci na vida, eu não tenho nada de errado, então agora vem atrás de mim. Eu estou falando que eu estou certo, eu estou falando que aquele sentimento de revolta, de não entender o sofrimento. Ah, mas você não era espírita na época. Não, eu sou espírita tem 16 anos, isso aí é uma falha minha mesmo. Está me procurando porque eu venci na vida. Ok. E ele sempre conversava comigo, sempre mandava bom dia, e eu sempre respondia de forma muito automática. E teve uma mensagem dele que me marcou muito. Ele falou: Uriel, a gente errou muito na vida. Eu errei muito na vida, ele me falava. Mas nós vamos ter muito tempo em consertar tudo isso. E de forma automática, eu respondi para o meu pai: pai, fique tranquilo. Nós vamos ter muito tempo, para poder recompor tudo que a gente perdeu. Respondi de forma automática. 6 meses depois, eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp de um primo. Ele simplesmente me mandou, era 4 horas da tarde, eu estava no fórum trabalhando, e ele simplesmente me mandou: boa tarde. E a resposta que eu enviei direto para ele foi: João Luiz, que é o nome do meu primo, meu pai morreu? Porque ele não tinha absolutamente nada para conversar comigo. Foi
foi a resposta que eu mandei para ele. Meu pai morreu? Ele falou, não, mas seu pai passou mal, ele está com a função renal em 5% e ele está no CTI do hospital, lá no Barreiro, lá em Belo Horizonte. Queremos que você venha para cá. Quando falou para mim, queremos que você venha para cá, o primeiro pensamento que passou na minha cabeça foi, para quê? Para que eu vou? Eu não tenho contato, eu não conheço, para que eu vou? E aí é onde eu falo que entra a maravilha da doutrina espírita, a bênção da doutrina espírita, que ou você vai pelo amor, ou você vai pelo medo. Meu mentor chegou para mim e falou o seguinte, você já não é boa coisa, então você vai, porque nós já estamos preparando um umbral para você, se você não for vai ser pior ainda. Então eu vou. Peguei as licenças que eu tinha que pegar no trabalho e fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte no outro dia. Quem aqui conhece Belo Horizonte? Quem? A minha avó, mãe da minha mãe, ela mora ali na região da Pampulha. Eu falo região da Pampulha porque ali é grande pra caramba, né? Ela mora ali no Aliotinel. Quem conhece aqui o Aliotinel? E meu pai estava internado lá no Barreiro. Era uma viagem, era praticamente daqui para o Carmo do Paranaíba todo dia, não é verdade? Não estou errado, não estou? Era praticamente daqui para o Carmo do Paranaíba todo dia. E aí o pessoal falou assim, não, vou, peguei o carro, fui. Chegando lá, meus familiares que eu não via há séculos, entram no CTI. Eu falei, gente, só para que eu vou entrar no CTI? Não, entra no CTI que você precisa ver seu pai. E eu preciso confessar para vocês, eu sou um espírita que tem pavor de hospital. Pavor de hospital. Mas eu entrei no CTI. Quando eu entrei no CTI, meu pai numa situação trágica, todo entubado. Eu cheguei do lado da cama dele e eu não consegui ter reação. Mas o que mais me doeu, e aí vem a parte de você estar sofrendo pelo seu orgulho ferido, o que mais me doeu foi quando o médico intensivista ele me perguntou, o que seu pai come? Eu falei, tem amigo dele? Que medicamento que seu pai toma? Muito menos. Qual que é o estilo de vida do seu pai? Aí doeu porque eu tive que responder o seguinte, eu não conheço o meu pai. É melhor você chamar alguém da família. Isso dói. É melhor você chamar alguém da família. E ali naquele momento, eu não revoltei com quem estava ali perto, eu revoltei com Deus. Por que o Senhor está me fazendo passar por esse processo? Eu não vou na casa espírita, eu não trabalho na casa espírita, eu estou atlético. Eu já sou tão evoluído. Eu não preciso passar por isso. Não, eu não preciso passar por isso. Por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Mas o universo é maravilhoso. Porque Deus, dos confins, ele deu e falou assim, você não vai passar mais só por isso, não. Espera aí que eu vou te testar mais um pouquinho. Sabe essa família toda que você tem um problema com ela? Que você tem uma aflição? Que você não consegue se aproximar? Aguarda aí que você vai ver o que vai acontecer. Ele pegou a minha tia, anos que eu não tinha contato, que eu tinha uma dificuldade tremenda com ela, e ele levou essa minha tia até mim. E essa minha tia falou, eu não tenho carona para vir, tem como você me trazer? Eu falei, meu Deus, faz isso comigo. Não me testa dessa forma, não. E aí veio o mentor, cuidado para onde você vai depois de você desencarnar. Eu falei, tá, tia, eu te levo. E busquei essa tia minha, com uma dor no coração, que eu confesso para vocês, perguntem à minha esposa, quem a conhece, perguntem à minha esposa, que eu dificilmente eu choro, mas eu acordei chorando. Eu entrei no carro chorando. E tem sempre alguém da família do outro lado para falar assim, não vai não. Não faz isso não, para que você vai buscar? Eu falei, não, eu vou buscar, mas eu fui no carro chorando. Peguei essa minha tia. Quando entrou, para mim entrou um inimigo. Era um inimigo que eu tinha. Fomos caminhando, andando, desses 50 quilômetros quase até o hospital, e ela foi contando para mim toda a sua vida. O filho que tinha perdido, o marido que havia falecido, e todas as suas dores, todos os seus sofrimentos.
Sabe quando eu pedi para todo mundo fechar o olho e levantar a mão quem havia sofrido? Ali eu identifiquei um ser humano igual a mim, um espírito em estado de evolução, uma pessoa com sofrimento, com seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas dificuldades. Ali, através da conjunção de dores, eu vi uma irmã. E mais uma vez eu entrei no quarto, mais uma vez eu entrei no CTI, e mais uma vez eu não sabia o que falar para o meu pai. Uma outra tia minha falou: eu não tenho carona, tem como você me levar para o hospital? Aí eu falei: senhor, agora já está difícil. Duas, me levo. Mas no outro dia eu não acordei chorando, eu acordei com raiva, mas não chorando. Busquei essa tia minha, que entrou como uma inimiga, mas que eu fui conversando com ela todo o percurso, entendendo as suas dores, entendendo as suas individualidades, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições. E ali eu passei a identificar uma irmã. E mais uma vez eu entrei no CTI. E mais uma vez eu não sabia o que falar para o meu pai. No terceiro dia, eu entrei no CTI e falei: o senhor deve estar querendo me dizer alguma coisa. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu coloquei as mãos no leito do meu pai, olhando para ele, estava deitado aqui, eu coloquei a mão na testa dele e me lembrei apenas de duas orações: o Pai Nosso e a oração de Francisco de Assis. E quando eu terminei a oração de Francisco de Assis, eu falei para o meu pai: o senhor mandou uma mensagem para mim falando que nós teríamos muito tempo ainda para refazer todos os nossos passos. E nós vamos ter muito tempo ainda. Sabe por quê? Porque nós somos imortais. Porque a dor que nós estamos enfrentando agora, porque a dificuldade que nós estamos enfrentando agora, por mais que pareça eterna, ela é passageira. E nós vamos entender mais cedo do que nós imaginamos. Nós vamos entender o que ela quer conversar conosco. Aqueles que estão com o coração oprimido aqui, amanhã pode ser o dia do entendimento. Hoje pode ser o dia do entendimento. Daqui 5 minutos pode ser o dia do entendimento. Pode ser o dia do despertar do amor. E foi isso que eu falei com meu pai na oração. Essa foi um pouco complicada. Essa nós não conseguimos nos entender. Quem sabe na próxima? E na madrugada desse dia, meu pai faleceu. Na madrugada desse dia, meu pai desencarnou. Processo de velório, processo de enterro, voltei para Patos. Só que nós não aprendemos, o aprendizado, ele não é quântico, ele não dá saltos. Tudo é um processo. E eu tinha muita revolta ainda. E toda revolta voltada para Deus. Por que Deus, eu perguntava, você só me permitiu conviver com meu pai quando ele estava moribundo? Por que Deus, eu perguntava, você só me permitiu ter contato com meu pai novamente quando ele estava no CTI? Quando ele estava naquela situação acamado, cheio de dor. Por que Deus, você fez isso comigo? Fevereiro do ano, fevereiro desse ano, fez um ano que meu pai morreu, foi esse ano. Fevereiro desse ano, eu tive um sonho com meu pai. Nosso mentor nos conduziu até ele. E meu pai, quando ele estava no leito do CTI, ele estava muito inchado. Ele não parecia com meu pai. E eu tinha uma foto com meu pai, na casa da minha avó, lá em Belo Horizonte, ele segurando o meu carrinho. Meu pai era atleta, jogava bola, goleiro. Eu falo que eu sou um goleiro excelente por causa dele, genética. E ele segurava o meu carrinho. Esbelto. Uma foto linda que eu tenho dele. Eu não sei onde está essa foto. Mas é uma lembrança que eu tenho dele. E nós nos encontramos, ele exatamente com essa foto. Ele exatamente com essa aparência. E eu nunca, não vou mentir para vocês aqui, enquanto ele estava encarnado, eu nunca tinha dito ao meu pai: eu te amo. E não me lembro, era muito novo, não me lembro, claro que ele deve ter me falado várias vezes, principalmente quando era bebê, deve ter sido um bebê lindo, fantástico, claro que ele deve ter me falado várias vezes, mas eu não me lembro
dele me falar, eu te amo. E nesse sonho, a primeira coisa que eu falei para ele foi, Pai, eu te amo. E a primeira coisa, e a única lembrança da resposta que eu tenho foi, Liel, eu te amo. E ali eu percebi que nós estávamos começando uma nova história. Uma história que eu não sei há quanto tempo é de sofrimento. Uma história que eu não sei há quanto tempo é de aflição. Mas que agora é uma história de mansuetude. Que agora é uma história de consolação. Nós sofremos tanto com as nossas dores, porque talvez elas ofuscam os momentos felizes que nós tivemos com aquelas pessoas que se foram, com aquela situação que agora é complicada, mas antes não foi. Eu questionava a Deus por que Ele permitiu eu viver com meu pai, conviver com meu pai só no quarto do CTI. E eu esquecia que a graça do Senhor tinha me feito conviver 14 anos com meu pai. 14 anos maravilhosos. 14 anos incríveis. 14 anos que eu lembro, quando eu ia passar o Natal na casa dos meus avós paternos, eu lembro do cheiro da casa, até os dias de hoje. Então Deus não me concedeu aqueles momentos no hospital. Deus me concedeu aqueles 14 anos, para ir guardar a lembrança daqueles 14 anos. Deus não está me concedendo o sofrimento. Deus não está me concedendo a dor. Ele está me concedendo uma reflexão para me lembrar dos bons momentos, para me lembrar das alegrias e para entender que por mais difícil que a situação se apresente no momento de agora, nós somos individualidades felizes. Nós somos individualidades não construídas no sofrimento, mas sim nascidas do amor. E para nos lembrar, acima de tudo, encerrando a nossa fala e passando as palavras para a eleição, para nos lembrar que o Cristo nos convida: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave, porque o meu jugo é amor, e porque o meu fardo é leve. Por mais pesado que esteja o fardo nos ombros, agora vamos lembrar que o Cristo está nos amparando, e o seu sentimento de amor movimenta todo o nosso coração, movimenta toda a nossa vida para uma paragem mais leve, para uma paragem de maiores esperanças, para um terreno todo cheio de consolações. Que o Pai nos abençoe e muito obrigado por ter nos escutado nesses 45 minutos iniciais. Agora, depois da prova e expiação, agora vem toda a consolação, vem toda a alegria. Alessandro, por favor. Boa tarde a todos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em nome de conhecer, aprender, amenizar o nosso olhar e a nossa percepção acerca das coisas, estender o nosso conhecimento acerca das nossas vivências, mas sobretudo agradecer a Jesus o fato de podermos escolher, porque muitos já não podem. Eu subi a pedido dos meninos por causa do som que está dando microfonia, e antes de dar sequência na fala, eu gostaria de informar que tem um cadete GWM 0165 com os vidros abertos e está chovendo, ok? Meus irmãos, o Uriel traz a questão da aflição, da dor e das experiências que o nosso Pai maior nos possibilita vivenciarmos a fim de alterar o nosso padrão vibratório, o nosso conhecimento, nossa atuação e evoluir. Então,
Uriel trabalha especialmente na tarde de hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E todo esse capítulo vai falar das nossas aflições. É uma bem-aventurança. E quando Jesus pronunciou a bem-aventurança, ele estava no monte. E quando ele disse em aramaico, Marcheve, quer dizer exatamente para português, avante. Então, avante aquele que sofre, avante aquele que chora, avante aquele que padece, porque ele será consolado. E nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque estamos em corpos, porque em condição de prova e expiação, o espírito precisa do corpo para entrar em contato com o mundo e com o outro. Como nós fazemos isso? De acordo com o nosso conhecimento e com base nos nossos sentimentos. Quer ver o tanto que isso é grave? Você tem noção de quem está sentado da sua esquerda, na sua direita, na sua frente e atrás de você?